se? Essa é a pergunta que vai permear e é tema do nosso culto nessa manhã. E que bom que mais uma vez podemos ter esse tempo juntos de louvor, adoração, oração e estudo da palavra. Eu quero te saudar com a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 24, onde Jesus diz o seguinte: por isso fiquem vigiando, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês não estiverem esperando. Fiquem vigiando. Palavras de Jesus ditas aos seus discípulos, aos apóstolos. Palavras que nos são um alerta, onde Jesus nos dá uma certeza. Ele diz: fiquem se preparando, fiquem vigiando, fiquem alertas. Vivam cada dia como se fosse o último. Não deixe para amanhã o relacionamento com Deus, mas fique vigiando, fique em constante preparação, porque não sabemos quando será a vinda de Jesus em poder e glória. Esse é um dos textos que também vai nos acompanhar nessa manhã, uma palavra de Jesus, e é na certeza de que Deus também está presente aqui conosco, que nós nessa manhã celebramos esse culto. E eu te convido, baixa a tua cabeça, nós queremos nos colocar em oração. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais uma semana que se passou e por mais um dia de vida que tu nos concede de presente. Obrigado a Deus porque até aqui tu tens nos cuidado e sustentado, e mesmo em meio a situações desagradáveis e difíceis, tu tens estado presente. Amado Deus, tu sabe de todas as nossas preocupações e tudo isso nós entregamos nas tuas mãos. Tudo aquilo que pesa no nosso coração, todas as nossas dores, todos os nossos fardos, que tudo isso esteja debaixo do teu cuidado. Assim, ó Deus, nós também entregamos esse culto e essa manhã aos teus cuidados. Que tu derrame sobre nós o teu Santo Espírito, nos oriente, que a tua palavra de fato venha a tocar o nosso coração. E assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu te convido a cantarmos juntos com o grupo 2 hinos. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Esse é o povo que foi comprado, foi resgatado pelo sangue de Jesus. Esse é o povo que foi comprado, foi resgatado pelo sangue de Jesus. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Como é gostoso sentir o gozo com este povo que vai morar no céu. Como é gostoso sentir o gozo com este povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não
apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como vento passageiro, que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Quem sou eu para ser visto com amor? Mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como vento passageiro, que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo continue aqui conosco. Estimados, quais eram os teus planos para 2020? Quais os sonhos que você planejava realizar nesse ano? Bom, eu já ouvi algumas pessoas me dizerem que o ano de 2020 começou tão bem, principalmente para os negócios. Tudo estava fluindo. Parecia que esse ano a vida ia se ajeitar. Parecia que aquele ditado, ano novo, vida nova, dessa vez ia dar certo. Mas parecia. Eu acho que essa é a palavra-chave. Pode ser que para você as coisas ainda estejam caminhando conforme planejado, mas eu duvido muito disso. Para a maioria das pessoas, a vida, o trabalho, a família, a sociedade no geral, virou de pernas para cima em março desse ano. Surgiram até muitas piadas na internet, figurinhas e memes, fazendo piada sobre os planos para esse ano. Porque muitos deles foram adiados, muitos deles foram cancelados, foram por água abaixo. Nós fomos obrigados a nos adaptar a um novo estilo de vida. Todo mundo usando máscara, evitando ao máximo sair de casa, em isolamento. Muitos trabalhando em casa. Nós tivemos que nos reinventar. E como igreja não foi diferente. Tivemos que aprender a levar a palavra de Deus, sem poder nos reunirmos aqui no templo. Isso tem sido um desafio e um grande aprendizado para nós. Mas o mundo no geral, ele mudou nos últimos meses. Como estão as coisas aí? Na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu emprego? Diante de tanta mudança, de tanta confusão, algo me chamou a atenção. Diante de uma situação nova, uma das nossas primeiras reações, como seres humanos, é querer saber quando tudo vai voltar ao normal. É querer saber quando a situação vai se ajeitar, quando a vida vai voltar para o rumo que estava antes, quando tudo isso vai passar. Então a gente começa a fazer especulações, projeções, tentamos fazer um cálculo para uma possível data de volta ao normal.
E alguns dizem 2 meses, outros dizem 5 meses, 1 ano, 2, 10 anos. E não é diferente quando outros problemas aparecem, sejam problemas de saúde, financeiros, crises nos relacionamentos. A nossa reação é querer saber quando tudo volta ao normal, quando tudo isso vai passar. Muitas vezes o nosso estilo de vida e o nosso lema de vida, ele se torna bem parecido com uma música bem antiga da banda Jota Quest, que diz: vivemos esperando dias melhores. Talvez, muitas vezes, a gente viva dessa forma. Esperando dias melhores, esperando momentos ruins, momentos de crise passarem, na certeza de que algo melhor vem pela frente. Mas, e se nem tudo voltar ao normal? E se tudo der errado ou se nem tudo der certo? Não é um assunto que nós gostamos de falar nem de ouvir. Nós somos otimistas na maioria do tempo. Queremos pensar que tudo vai melhorar, que realmente dias melhores virão, que tudo vai se resolver, que tudo vai voltar ao normal. Mas e se não for assim? Você já pensou nisso? Nós temos vários exemplos dentro da própria Bíblia que nos mostram situações em que a vida não voltou ao normal. Situações em que, apesar dos planos e dos planejamentos, ainda pessoas foram surpreendidas. E podemos começar com Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, lá no início da Bíblia. Os 2 primeiros seres humanos, relatados na Bíblia, criados por Deus, vivendo em comunhão com Deus. E de repente então surge a proposta de se tornarem iguais a Deus. Uma proposta muito boa. E o seu objetivo de se tornarem iguais a Deus, ele os levou para bem longe de Deus. Foram expulsos do paraíso. Adão e Eva fizeram um plano, ou não, mas eles só queriam se tornar iguais a Deus. E parece que dali para frente tudo deu errado. Noé, alguém que seguiu a vontade de Deus, chamado por Deus para construir um grande barco, uma arca, e encher ela de animais. Então Noé constrói ela, coloca os animais lá dentro, pega a sua família, e vem o dilúvio. E toda a terra é coberta por água. E depois de passar alguns dias, alguns bons dias, de quarentena, isolados numa arca, cheia de animais, quando Noé desembarca, ele vê que tudo mudou. Nada mais seria como antes. A vida não foi mais como antes, mesmo seguindo a vontade de Deus. Podemos citar ainda Moisés, que depois de toda uma caminhada guiando o povo de Deus, seguindo os mandamentos de Deus, sendo intercessor entre Deus e o povo, no final não entrou na terra prometida. Temos ainda muitos exemplos de profetas, juízes, pessoas chamadas por Deus para anunciar a sua palavra, pessoas que por causa disso também perderam a vida. E não podemos esquecer os apóstolos de Jesus, homens que num belo dia saíram para trabalhar e ali foram chamados por Jesus. Ele diz: vem e segue-me, e eles foram. E então, seguindo Jesus, eles aprenderam com ele. Nessa caminhada eles viram maravilhas, milagres, certamente tiveram medo, viram o Espírito Santo descer de forma maravilhosa. Foram os homens e pessoas que deram início à igreja cristã, e apesar de tudo isso, muitos perderam a vida por pregarem o Evangelho. Estimados, o fato é que a vida aqui nesse mundo é cheia de surpresas. E por mais que nós planejemos, muita coisa não está nas nossas mãos. E por mais que planejemos e clamemos a Deus, muitas vezes não volta tudo ao normal. Muitas vezes é preciso aprender a viver um normal diferente. E pensando nisso, eu tenho 2 constatações para fazer.
A primeira delas é que a vida aqui nesse mundo, ela não é fácil. Talvez uma das ideias mais distorcidas sobre o cristianismo, sobre a caminhada com Deus, é que o sofrimento é sinal de falta de fé. É um discurso não muito difícil da gente encontrar e talvez algo que já passou pelo nosso coração. Por que eu tenho que sofrer? Por que isso comigo ou com a minha família? Será que Deus nos abandonou? Será que Ele não nos ama mais? Será que eu fiz algo de errado e agora Deus está me castigando? Quem nunca pensou sobre isso? Entretanto, algo precisa ficar claro. Se sofrimento é sinônimo de falta de fé, Jesus Cristo não pode ser o nosso Salvador. Por quê? Porque esse sofrimento, se sofrer, é sinal de falta de fé. Olhando para todo o sofrimento de Jesus na cruz, podemos dizer que ele era um descrente. E sendo assim, não poderia ser o Filho de Deus e muito menos o Salvador. Mas que bom que não é assim. Talvez esses pensamentos eles já tenham passado pela nossa cabeça. Creio que faz parte também do nosso ser humano encontrar respostas e buscar resposta para as nossas dificuldades, para os nossos problemas. Mas passar por sofrimentos aqui nesse mundo não significa que Deus nos abandonou ou que Deus não nos ama mais. Mas significa que nós somos apenas seres humanos, que o reino de Deus ainda não veio em sua plenitude. E se nós olhamos para o texto lá de Mateus 24, os versículos 7 a 12, nós encontramos Jesus falando algo interessante para os apóstolos. Ali diz o seguinte: uma nação vai guerrear contra a outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores do parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. E então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Esse pequeno texto, um relato que acontece antes da morte de Jesus. Nós vemos Jesus falando para os apóstolos, para aqueles que foram escolhidos por ele, que caminharam com ele por mais ou menos 3 anos. Vemos Jesus falando para eles que eles iriam sofrer. Sim, pode ser que nem tudo dê certo. Essa é uma realidade que precisamos encarar. Jesus fez esse alerta aos apóstolos, dizendo que viriam guerras, que viriam mortes, destruição, fome, perigos, ódio, perseguição, maldade, falta de amor, e no meio disso tudo ainda falsos profetas enganando o povo. Em resumo, o que Jesus diz para os apóstolos é: se preparem, porque a vida aqui nesse mundo é uma vida marcada pela maldade. É uma vida onde muitas vezes as coisas vão dar errado. Se prepare, porque nesse mundo haverá sofrimento. E de fato, isso acontece. Por exemplo, agora nós estamos vivendo no mundo, no nosso país, uma pandemia. Algo novo para muitos, que trouxe as suas consequências. Trouxe medo, confusão, preocupação, trouxe isolamento, uma doença nova. Mas não somente isso. Diariamente, pessoas descobrem que estão com câncer, e muitas delas vêm a falecer por causa disso. Nós não precisamos ir muito longe para encontrar notícias e relatos de acidentes onde vidas são tiradas sem culpa nenhuma. Estamos sofrendo agora
com a estiagem, pessoas perderam seus empregos, famílias por aí estão destruídas por causa de brigas, de egoísmo, de orgulho. Diariamente, pessoas tiram a sua própria vida porque não vê mais sentido em continuar existindo. E por mais que nós tenhamos feito planejamento, por mais que estejamos seguros, por mais preparados que nós estejamos, ainda assim a vida nos faz surpresas. E pode ser que nem tudo dê certo. Essa é a condição da nossa vida finita, limitada e marcada pelo pecado. Uma condição que só irá mudar com a vinda de Jesus Cristo. E esse é o segundo ponto que eu quero destacar com você. Apesar de tudo isso, há esperança. Uma frase que talvez você já tenha ouvido e talvez dito, é que a única certeza que nós temos é que vamos morrer. E essa frase é uma baita de uma mentira. Há uma certeza muito maior do que essa. A certeza de que Jesus Cristo virá. A certeza que Jesus Cristo vai voltar. Há pouco mais de 15 dias nós celebramos a ascensão de Jesus Cristo. A ida de Jesus para os céus. Mas antes de ir, mesmo antes da sua morte, Jesus também traz palavras de ânimo para os apóstolos. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz o seguinte: não fiquem aflitos, mas creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Como é maravilhoso saber disso. Essas palavras de Jesus nos lembram da esperança cristã, a esperança da salvação, da redenção. Jesus foi preparar um lugar para os seus discípulos, para o seu povo, para os seus seguidores. E não somente isso. Ainda no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz: e eu voltarei e os levarei comigo, para que aonde eu esteja, vocês também estejam ali. Novamente, como isso é maravilhoso. Como é grande o amor de Deus por nós. Além de vir e derramar o seu precioso sangue numa cruz, para que nós tenhamos perdão, esperança, redenção, ressuscitar. Jesus também foi preparar um lugar para nós na eternidade e voltará para nos buscar. Isso é palavra de ânimo, palavra de consolo e de esperança em meio ao mundo caótico que nós temos vivido. Saber que a morte não é mais o fim. Que não importa o quanto as coisas deem errado, Jesus Cristo voltará para buscar vivos e mortos. Entretanto, por mais que nós queiramos, por mais que tentemos e calculemos, nós não sabemos quando de fato será o fim. Quando de fato será a volta de Jesus Cristo. Como eu disse, essa realidade que nós vivemos, marcada pelo pecado, só mudará com a vinda de Jesus Cristo. Entretanto, a gente não sabe quando de fato isso vai acontecer. Se daqui a alguns anos, se daqui a algumas horas, se daqui a alguns minutos. Jesus diz em Mateus 24, isso somente o Pai sabe. Nem anjos, nem mesmo o próprio Jesus. Ele diz isso, somente o Pai sabe. Então não adianta nós querermos calcular. Mas é preciso saber, Ele vai voltar. O conselho de Jesus é: fiquem vigiando. Para os apóstolos e para as primeiras comunidades cristãs, após subir aos céus, a expectativa era de que Jesus voltaria em breve. Já se passaram 2000 anos. Nós não sabemos dizer quando será esse breve. A certeza que temos é que estamos cada dia mais perto disso. E tenhamos ainda uma convicção: Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Não será essa que Ele deixará de cumprir. Creia nisso. E enquanto Jesus não volta, nós precisamos esperar.
Esperar firmados na fé, cumprindo o nosso chamado e a nossa missão de anunciar o Evangelho, de testemunhar que Jesus Cristo vive. Esse chamado e essa missão de compartilhar o amor de Deus em palavras e atitudes. Em resumo, esperar Jesus Cristo voltar, servindo e amando a Deus e ao nosso próximo, as pessoas próximas de nós, todos os dias, com o nosso tempo, com os nossos talentos, com o nosso tesouro. E por isso, repito também a pergunta que eu fiz no culto passado. Quais dons Deus te deu? O que você tem feito com esses dons? O que você pode fazer ainda com eles? Para concluir, que nós esperemos ativamente pela volta de Jesus Cristo, sempre vigiando, sempre nos preparando para esse momento, amando e servindo a Deus e ao próximo, cientes de que nesse mundo as coisas podem dar errado e pode ser que nem tudo volte ao normal, mas mesmo assim permaneçamos firmes na caminhada de fé, sabendo que ainda somos amados por Deus e que aquilo que Deus tem preparado para nós, para o seu povo, é melhor do que qualquer outra coisa que possamos imaginar. Que Deus nos abençoe e nos oriente, continue caminhando conosco. Amém. Baixe tua cabeça, vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Por essa palavra que vem a nós e que nos exorta, nos orienta e também nos desafia. Santo Deus, que nós possamos viver a cada dia firmados na caminhada contigo. E mesmo quando as coisas derem errado, nós possamos nos lembrar que tu ainda nos ama, que tu ainda se importa conosco e que tu continua caminhando ao nosso lado. Ó Deus, tu sabe também quantas vezes temos falhado na vivência do teu amor, quantas vezes temos falhado em anunciar a tua palavra e anunciar que Jesus Cristo vive. Quantas vezes temos falhado, ó Deus, no relacionamento contigo e com as pessoas à nossa volta. Que tu olhe para nós ainda mais uma vez, com perdão, com graça, com misericórdia. Isso nós clamamos, ó Deus, a ti. E entregamos ainda o restante desse dia e dessa semana nas tuas mãos. Que possamos experimentar a cada dia também o teu cuidado. Perceber, ó Deus, que não importa onde estivermos, tu estarás lá também conosco. Assim nós oramos e tudo entregamos às tuas mãos e aos teus cuidados. Amém. Cantamos mais um hino. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvai excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor,
Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Quero lembrar ainda alguns avisos, de forma breve. Todos os sábados nós estamos tendo um grupo de jovens de forma virtual. Você é nosso convidado. Nos domingos de manhã, nós temos aqui o culto. Então você também é convidado a celebrar e compartilhar desse momento conosco. Por enquanto continuamos com as atividades de forma virtual. Se você tem acompanhado, nós também te pedimos, se inscreva nesse canal da paróquia para que você seja avisado também das próximas publicações que são feitas aqui. De repente, compartilha também a mensagem, compartilha esse tempo de culto com algum familiar, com alguém próximo a ti. Que Deus te abençoe e que nós possamos ficar debaixo da graça, da paz e da bênção de Deus. Uma abençoada semana.